boa tarde, família, graça e paz a todos. Deus abençoe a vida de cada um que estará chegando. Mais uma tarde das reflexões diárias. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu hoje gostaria de compartilhar com vocês mais um trecho da Palavra de Deus. Boa tarde, irmã Cíntia. Seja bem-vinda, em nome de Jesus. Um prazer ter você. Tentei ligar para vocês, não deu certo. Se puder convidar mais ali os seus amigos que estejam chegando agora, para que nessa tarde possamos compartilhar a palavra do Senhor. Retornam para mim se o som está melhor. Hoje não estou na igreja, invadi o quarto da minha filha, está brava ela na sala. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, em nome de Jesus. Irmã Ilza César está chegando. Boa tarde, irmã. Graça e paz. Jesus te abençoe ricamente. Saudade do povo de Poá. É um prazer ter vocês nessa tarde. Muito obrigado. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Em nome de Jesus. Quem puder compartilhar agora com os irmãos a página, compartilhar, marque uma pessoa. Graça e paz, irmã. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Sejam bem-vinda. Quem está chegando. Eu quero falar de um tema muito importante hoje. Acredito que eu terei simplesmente 45 minutos. Nós estaremos fechando o nosso live. Boa tarde. Boa tarde, meu irmão. Doc Maximus Santos. Nossa, o nome é rico, né? Maximus. O nome do gladiador. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Irmã Leda, graça e paz. Deus te abençoe ricamente. Quem puder marcar ali um amigo, uma amiga, marque ali no nosso link para que essa pessoa possa entrar também. Hoje nós temos uma breve live, tá? Quero trabalhar que os meus lives começam a ter 45 minutos. Deus me ajude e eu quero trabalhar isso. Por isso é um prazer estar com vocês. Quero trabalhar um tema hoje com vocês sobre a prática do perdão. É um tema muito rico, muito profundo, né? Que precisamos compartilhar nos dias de hoje. Mesmo estando no período de quarentena, é importante nós falarmos desse tema como a igreja, como família, como sociedade. E o Senhor colocou no meu coração, estarei começando hoje, compartilhar com vocês esse tema sobre a prática do perdão, o poder que há no perdão, o perdão como o elemento restaurador de relacionamentos. Então vai ser um tema muito rico. Eu gostaria que você convidasse mais pessoas, né? Marque ali o nome de alguém, aquela pessoa que você conhece, usa Facebook, coloque o nome dele no link e essa pessoa estará conosco também. Você querer convidar uma pessoa, então convide essa pessoa que esteja conosco nessa tarde. Amém? Eu sei que o tema vai edificar muitas famílias e muitas vidas. E, por favor, faça isso. Nós já estaremos começando também já com o nosso live. Eu gostaria, desde já, orar com os irmãos, né? É importante sempre, antes de começar, precisamos pedir a direção do Senhor, né? Isso é importante para nossas vidas. Pai querido, eu quero te agradecer pela vida dos irmãos
das irmãs que já chegaram. Eu quero te agradecer porque o Senhor está nos dando mais um privilégio nessa tarde de compartilharmos, Senhor, a porção da Tua Palavra. Agora, ó Pai, te pedimos que o Teu Espírito Santo ilumine as nossas vidas, que fale aos nossos corações, que esteja nos abençoando com a Tua Palavra. Senhor, rogamos a todos aqueles que estarão acompanhando essa mensagem, que a obra do Teu Santo Espírito esteja presente nos corações de todos, desvendando os olhos, iluminando a razão e fazer a circuncisão nos nossos ouvidos para que cada um possa ouvir a voz do Senhor nessa tarde. Fale conosco através da Tua Palavra no poder do Teu Santo Espírito. Nós te agradecemos no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. E amém. Amém. Boa tarde, irmã Gledes. Acabou de chegar. Boa tarde, Leonor Andrade. Jesus abençoe vocês. Quem está chegando agora, por favor, convide mais aí. Marque mais uma pessoa. Você que puder, marque ali um amigo, marque uma amiga no nosso link. Convide essas pessoas, tá bom? Porque nós queremos falar de um tema que fala sobre a prática do perdão, né? É um tema muito rico e eu não quero me alongar sobre o tema. Então, por favor, marque ali alguém, marque uma pessoa, convide mais aí os familiares, tá? Que estejam conosco. Nós já passamos dia, eu não sei como está passando o dia na sua casa, quais são os noticiários que você ouviu, é importante, não sei o que você comeu, você almoçou, você comeu um lanche, mas agora nós queremos nos alimentar da palavra de Deus. Então marque mais alguém, convide mais uma pessoa, tá bom? Que essa pessoa esteja conosco nessa tarde. Amém? Poder marcar aí no nosso link. Você também que puder compartilhar a página, faça isso em nome de Jesus. Marque ali, por favor, pessoas. Nós queremos mais pessoas chegando. Glória a Deus. Já estaremos começando. Já fizemos a oração. Aleluia. Marque ali mais pessoas que estejam chegando. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Marque ali os seus amigos. Marque mais aí os seus amigos que estejam conosco. Vai marcando pessoa e convidando mais pessoas. Ok. Estou também, irmã Sueli. Irmã Sueli, eu estou também no... Não estou diretamente no YouTube não agora. Mas mais tarde estarei compartilhando a mensagem que nós estaremos compartilhando com os irmãos. Eu vou compartilhar mais tarde no YouTube, tá bom? Mais tarde. Mas agora só estou no Face, tá? Só estou no Facebook. Mas aí por isso que nós precisamos convidar mais pessoas. Oh, meu irmão Evanildo, grande abraço, grande abraço. Nós estamos juntos, Eu acompanhei a sua publicação, nós estamos juntos, amém? Estamos orando por você, precisamos de líderes cristãos que possam fazer a diferença. Estamos juntos com você, um grande abraço. Grande abraço. Então marcamos mais uma pessoa aqui. Já vamos começar. Você que puder, vai compartilhando, vai convidando pessoa. Glória a Deus. Aleluia. Mais pessoas vão chegando, graças a Deus. Ok, irmãos, eu falei os que chegaram. Quero compartilhar um tema sobre a prática do perdão, né?
A prática do perdão. Você está me ouvindo bem? Sem problema? Está me ouvindo bem? Dá um retorno ali. O som, como que está? Tá tudo ok? Boa tarde, minha irmã. Gleice, Jaqueline, saudade de vocês. Boa tarde, Jesus abençoe ricamente. Aleluia. Glória a Deus. Amém, amém, amém. Então, abre a sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 18, verso 21 a 22. 21 a 22. E também estaremos pulando no verso 35. Estou aqui no quarto da minha filha, tá bom? Estão vendo tudo é rosa. A minha filha está brava, está na sala. O papai invadiu o quarto dela. E não estou na igreja. O som está ótimo. Obrigado, obrigado. Marque ali uma pessoa, marque mais amigos, convide mais pessoas. Mateus capítulo 18, verso 21 até 22. E depois estaremos pulando no verso 35. Amém? Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. 35. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Amém. Graças a Deus. Hoje eu quero falar com vocês esse tema. Eu darei a sequência amanhã amanhã na EBD. Falar sobre a prática do perdão. Falar sobre o perdão como um elemento que restaura relacionamento. O texto que nós lemos é interessante você. Boa tarde, irmão Jackson. Cheguei tarde. Começamos agora mesmo. Só estamos dando a introdução, tá? Você está chegando na hora. Mas é interessante você olhando no texto que nós lemos. O Pedro sempre foi um homem corajoso. Ele fez uma pergunta a Jesus: Senhor, quantas vezes por dia eu preciso perdoar o meu irmão? Quantas vezes por dia eu preciso perdoar a pessoa que me feriu? Quantas vezes eu preciso perdoar aquela pessoa que me magoou? Será que eu preciso perdoar essa pessoa até 7 vezes? Jesus olha para Pedro e ele responde o seguinte: seja bem-vinda, irmã Melisa. Jesus respondeu: não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. O texto que nós estamos lendo, estamos compartilhando, está no livro de Mateus, capítulo 18, verso 21 a 22, e você pula no verso 35. Esse é o texto que nós estamos compartilhando hoje. Amanhã nós daremos a sequência com outros versículos. Eu dizia,
É uma pergunta de Pedro para Jesus, para o mestre. Senhor, quantas vezes que eu preciso perdoar aquele irmão que pecou contra mim, aquele irmão que me ofendeu, aquela pessoa que me magoou? Quantas vezes eu preciso perdoar essa pessoa? Até 7 vezes. Jesus olha para o Pedro e diz: não, meu filho, você precisa perdoar 70 vezes 7. 70 vezes 7 que você precisa perdoar o seu irmão. E o verso 35 que nós acabamos de ler, ele vai dando a continuidade, né? Porque depois Jesus fala sobre a parábola do credor incompassivo, mas lá no último versículo da parábola, nós encontramos Jesus repetindo a fala dele, que ele começou com Pedro no verso 21 e 22, dizendo que ele agora explica essa parábola também, que induz a questão do perdão. E Jesus disse: olha, toda pessoa que não perdoar o seu próximo, dificilmente o nosso Pai Celeste pode vos perdoar. Mas, pastor, por que falar nesse tempo de quarentena, nesse período de quarentena, falar sobre o perdão? Sabe por quê? Eu estava lendo há anos, eu li essa matéria. São sermões que eu preparei quando estava no seminário. E até a minha gratidão à Igreja Fidelidade em Poá, na pessoa do pastor Vacilos, pastor Eliandro, pastor Elias, toda a diretoria, toda a igreja. E essa Fidelidade que sustentaram muitos missionários, muitos angolanos, africanos. E eu sou um deles. Dia e noite recebíamos as cestas básicas, recebíamos o apoio, dinheiro de gás, de misturas. As marcas estão aqui. Então eu preparei essa matéria, esse tema, lá no seminário. Mas um dos autores, um dos escritores, ele havia comentado o seguinte: dizendo que o mundo que nós vivemos é um mundo ferido, é um mundo doente, é um mundo cheio de mágoas. Entre as nações, entre os tribos, entre famílias. E ele continuou comentando, explicando que existe tanto conflito entre seres humanos. Basta você olhar nação contra nação. Nós viemos desse conflito, a guerra do nosso país que durou anos. Foi o conflito. Famílias que vivem conflitos. Pastoreando agora, eu tenho acompanhado as famílias, pessoas que não são cristãos, e eu encontro no meio das famílias pessoas que são irmãos de sangue, pai e mãe, que não se falam, que vivem em conflitos. Você encontra pessoas que se diz são casais, mas vivem em conflitos. Você encontra irmãos contra irmãos que não se falam, vizinho com vizinhos não se falam. E eu não espero isso até no ministério, mas quem sabe
Deus nos livra. Mas podemos encontrar pastores que estão nos ministérios que vivem em conflitos, que não se dão bem, que não se falam com o próximo. Então o mundo que nós vivemos é um mundo doente, é um mundo ferido. Quando você olha por um número crescente de divórcio, a causa desse divórcio é o conflito no lar, a falta de perdão, a falta de perdão, a falta de diálogo. Alguma coisa, ou seja, o meu irmão pecou contra mim, a minha esposa fez algo que me feriu, o meu pastor fez algo que me feriu, o meu irmão fez algo que me feriu, e eu guardo aquela mágoa, aquela ferida no meu interior. Eu não sei também o Pedro se tinha conflito com alguém. O temperamento de Pedro, quem sabe que era briguento, nós não sabemos. E ele chega com aquela curiosidade a Jesus Cristo, faz aquela pergunta: Senhor, quantas vezes eu preciso perdoar o meu irmão? Porque acredito que o homem está fazendo essa pergunta, está olhando para as pessoas que ele, que feria. O coração do Pedro. Pessoas, às vezes, que o próprio Pedro estava revoltado. Agora o Pedro é um homem transformado. O Pedro agora não é mais aquele pescador, podemos dizer assim, um pescador briguento. Ele agora é uma nova pessoa em Jesus Cristo. Eu creio que a mente do Pedro está, peraí, eu estou andando com o mestre, eu sou uma nova pessoa. Mas que eu preciso fazer essa pergunta. E aí Jesus responde para ele: meu filho, você não pode perdoar 7 vezes ao dia. Você precisa perdoar 70 vezes 7 igual a 490. O irmão Evanildo até já colocou ali no nosso link. Jesus diz para ele que precisa perdoar 490 vezes ao dia. Por dia. Ou seja, no meu fraco entendimento, o que eu entendo que Jesus havia respondido ao Pedro o seguinte: todas as vezes que alguém te ferir, alguém te magoar, alguém prontar contra você, você precisa perdoar todos os dias. Você precisa perdoar toda hora. Você precisa liberar sempre o perdão. Você precisa perdoar, vomita o que está dentro de você, não guarda mágoas. Ou seja, Jesus estava dizendo ao Pedro: não permita que o seu coração seja um lugar de guardar mágoas. Libera sempre o perdão. Mas é interessante que quando eu estava lendo esse autor que estava falando para vocês, falando que o mundo que nós vivemos está doente, está ferido, casamentos que vivem conflitos, famílias que vivem conflitos, pais e filhos que não se falam, pastor, às vezes com ovelha que tem esse conflito, esperamos que não tenha. E ele continua dizendo que existem pessoas que estão longe de Deus e longe das pessoas. Ou seja, existem pessoas que nunca se aproximaram de Deus e nunca se aproximaram das pessoas também. Tem pessoas que vivem em conflito com Deus, mas também com o próximo, com seu próximo, com seres humanos. Através de conflito, através de falta de perdão, a pessoa não consegue se aproximar ao próximo. Porque quando eu não libero o perdão, eu não consigo me aproximar da mesma pessoa. E ele continua dizendo, o mesmo autor, outras pessoas
estão perto de Deus, mas estão longe de pessoas. É interessante. Como uma pessoa pode dizer que eu estou perto de Deus, tenho comunhão com Deus, eu conheço Deus, mas vou estar longe das pessoas? Isso é totalmente inadmissível. Inadmissível, perdão. Porque se eu conheço Deus, estou em relação com Deus, eu preciso estar perto das pessoas também. Mas há pessoas que se diz que estão próximo de Deus, estão longe de pessoas. Por quê? Porque para ele o mais importante é ir à igreja, o mais importante é estar com os irmãos na igreja, mas está longe daquelas pessoas que trouxeram mágoas, feridas no passado. E essa falta de liberação de perdão, isso causa tantos problemas espirituais, emocionais na nossa vida. Veja o que diz o autor pastor Lewis, ele é um teólogo também pastor. Ele dizia o seguinte, que olha, é mais fácil falar do perdão do que perdoar a pessoa que te lesou. É mais fácil nós, nessa tarde, nós falarmos, tratarmos sobre o perdão. Mas o difícil é você perdoar aquela pessoa que você sabe que no passado causou tanta dor para a sua vida. Essa pessoa foi a pessoa, quem sabe, que destruiu os teus sonhos, os teus planos. É alguém, quem sabe, que atrasou o seu recurso, o seu percurso. Alguém que criou tantos embaraços na sua vida e você olha que tudo que essa pessoa fez no passado causou danos na sua vida, consequências que às vezes você luta até hoje para poder superar. E o pastor e teólogo, ele diz o seguinte, olha, mais fácil falar do perdão do que perdoar. É verdade. Mesmo eu, pastor, estou falando do perdão. Não é fácil perdoar. Se Deus não visitar a nossa alma, o nosso coração, se a palavra de Deus não moldar o nosso interior, o ser humano por si só é difícil perdoar. Por essa razão que você encontra muitas das pessoas que não conhecem o Deus, eles preferem viver assim. Eu já ouvi pessoas dizer para mim, pastor, para mim, prefiro ir ao inferno do que perdoar essa pessoa. A outra pessoa me disse assim, pastor, eu prefiro morrer e se eu vou falar com essa pessoa quando estivermos lá no céu. E eu falei, só que infelizmente ninguém pode entrar no céu sem antes aprender a liberar o perdão. O perdão nós liberamos aqui na terra, enquanto nós vivemos. É fácil falar sobre o perdão até ter alguém para perdoar. Amar todas as pessoas é fácil. O grande desafio que você tem, que eu tenho, é amar a quem nos persegue. É tão fácil falar sobre o perdão. Mas até que você tenha aquela pessoa, como eu havia assistido no jornal, uma mulher foi na cadeia. Essa mulher estava à procura de um rapaz que havia matado o seu próprio filho.
Esse homem foi encontrado, foi preso. A mulher pediu às autoridades que ela queria conhecer o réu, esse indivíduo que havia matado o seu filho. E essa mulher, quando chegou, viu o rapaz lá na cadeia, na cela, e chegou, falou para ele o seguinte: se fosse eu, pessoalmente, eu não deveria te perdoar. Eu não deveria te perdoar. Mas por causa de Jesus Cristo, eu te perdoo. Gente, aquilo arrepia o meu corpo. Essa mulher enfrentou o assassino que matou o filho dela e chegou na cara dele e disse para ele o seguinte: eu estou te perdoando, porque também eu fui perdoada. Sem o perdão de Deus, eu não teria direito de te perdoar. Você causou tanta dor na minha vida. Matou meu filho, que era um rapaz bom. Mas, embora que eu tenha essa dor no meu coração, a perca do meu filho, por amor de Deus que nos amou, eu te perdoo. Então, entenda que é fácil falar do perdão até que você tenha alguém ao seu lado para você perdoar. O grande desafio é amar as pessoas que nos perseguem. É amar as pessoas que causam problemas em nossas vidas. O grande desafio é exatamente isso. O pecado mais presente na igreja, na família e na sociedade é o pecado da mágoa. O pecado que está reinando, que está dominando as famílias, que está dominando as igrejas, a sociedade, é o pecado da mágoa. Eu não sei por que Deus quer que compartilhemos essa mensagem sobre a prática do perdão, porque a maioria das pessoas estão no período de quarentena, estão trabalhando em casa. Mas imagina só, agora essa pessoa tinha esse tempo de estar fora trabalhando, mas agora essa pessoa está passando 24 horas dentro de casa com alguém que não se fala. Como conviver com alguém que você tem a mágoa no seu coração dessa pessoa? Quando você lê a história de José, José é um rapaz que foi vendido pelos seus próprios irmãos, que sofreu tanta injustiça por causa dos seus irmãos. José se tornou como se fosse escravo no Egito por causa da inveja dos seus próprios irmãos. Mesmo que todo esse processo de José estava nas mãos do Senhor, Deus estava conduzindo o destino de José. E de lá no Egito, Deus cumpre as promessas dele na vida de José. E mais tarde, os irmãos dele foram à procura de comida no Egito. E de lá, José não conseguia se esconder, fez de tudo, mas até que momento que ele se revelou a seus próprios irmãos. E é interessante, quando os irmãos souberam que era o mesmo José que eles venderam,
Na verdade, eles queriam matar o próprio irmão por inveja. Mas através do Rúben, que era o primogênito, que defendeu o rapaz, que não poderiam fazer isso, tirar a vida do próprio irmão. E esse rapaz que foi vendido se tornou agora o pilar da família. É ele que poderia sustentar toda a família de Jacó. Quando eles se depararam com ele no Egito, José já era a segunda pessoa mais importante no reino de Faraó. E José, quando se deparou com seus próprios irmãos, ele não guardou a mágoa. Ao contrário, veja o que a Bíblia fala no livro de Gênesis, capítulo 50, verso 19 em diante. Mas vamos começar no verso 15. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus do teu pai. José chorou enquanto lhes falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros, a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. É interessante, enquanto que os irmãos de José esperavam a retribuição do mal que eles haviam feito a seu irmão José, José fez o contrário. José liberou o perdão. Liberou o perdão. E o que Deus está nos ensinar, como filhos de Deus, se nós queremos ter igrejas saudáveis, nós precisamos aprender a prática da liberação do perdão. Se queremos ter famílias saudáveis, nós precisamos liberar 70 vezes 7 por dia a prática do perdão. Se queremos uma sociedade sadia, precisamos liberar o perdão. Como vamos esperar uma família forte, saudável, se entre os irmãos na família vivem em conflito? Como esperar uma igreja que possa impactar a sociedade se entre irmãos que congregam na mesma igreja invocamos o único Senhor, declaramos que moraremos a um único céu, servimos a um único Deus, mas vivendo em conflito, tendo mágoas no coração? Como ter uma sociedade sadia sem a liberação do perdão? Precisamos, irmãos, eu e você,
aprender essa lição, catar essa lição que Jesus está nos ensinando, que precisamos cada dia liberar o perdão. Eu não sei, você que está me assistindo, às vezes você conhece o seu passado. Eu tenho o meu passado. Eu tive pessoas no passado que me perseguiram, me causaram tanto problema. Até que Deus havia trabalhado no meu coração, eu liberei o perdão. Cada um de nós tem um passado. Às vezes o seu caso não é o passado, é o presente mesmo hoje. Mas o que Deus está falando no seu coração, você precisa liberar o perdão. Não guarde mágoas no teu coração. Mas a pergunta podemos fazer, por que nós precisamos liberar o perdão? Por que precisamos viver na prática do perdão? Como Jesus ensina ao Pedro, todas as vezes que alguém pecar contra ti, libera o perdão. Libera o perdão. Ou seja, eu vejo que Deus estava a falar com Pedro e trazendo, eu tenho na minha memória a imagem do mar. Creio que todos nós gostamos do mar. O mar é incrível. Não guarda sujidade dentro dele. Não. O lixo não permanece no mar. Toda a sujidade que entra no mar, depois de algumas horas, depois de alguns minutos, o mar lança tudo para fora. Ele não permite a sujidade fazer uma morada dentro dele. Dentro dele, perdão, o mar. E nós precisamos também cuidar da nossa alma, cuidar do seu coração. Todos os dias precisamos varrer o nosso coração, a nossa alma. Precisamos limpar toda a sujidade, tudo que o diabo quer, que você guarde as mágoas do passado. Tudo que o diabo quer de mim, que eu viva no conflito. Porque quando eu vivo no conflito, é o diabo que está ganhando. Nós que estamos perdendo. Todas as vezes que eu fecho o meu coração dizendo, olha, essa pessoa causou tanto mal na minha vida, eu não consigo. E você sabe, uma coisa é verídica. Uma coisa é verídica. Todas as vezes que você tem mágoa de alguém, você não consegue olhar na cara da pessoa. Você não quer passar no caminho onde a pessoa está. Se você conhece o endereço da casa dele ou dela, você está no mesmo caminho, você procura um outro caminho para desviar essa pessoa. Por quê? Porque aquela mágoa que está dentro do seu coração está fervendo, está criando ira para que você possa se vingar. José sabia que ele não poderia dar espaço ao diabo. Ele não poderia deixar o diabo vencer. Por isso que José liberou o perdão. Ele liberou aquele perdão. Nós precisamos, queridos, cada dia que passa, liberar o perdão. Libera o perdão. Ele te magoou, ele criou tanto mal no seu passado, na sua vida. Libera o perdão. É o tempo de liberar o perdão. Por que nós precisamos liberar o perdão? Eu vou terminar nesse primeiro ponto que quero compartilhar com vocês. Porque faz parte da natureza do povo de Deus. É a nossa natureza. Se eu conheço a Deus, eu preciso liberar o perdão. Se eu sou filho de Deus e Deus já me perdoou, nós estávamos pregando no domingo passado que aquela cruz foi por causa de mim, por causa de você.
que levou Jesus Cristo até lá naquele Calvário. Jesus não havia cometido pecado nenhum. Ele suportou tudo. E ele nos deu exemplo. Jesus na cruz, as 7 palavras que ele havia liberado, uma delas foi exatamente a liberação do perdão. Suplicou, intercedeu a favor dos seus inimigos, que estavam zombando Jesus na cruz. Enquanto os inimigos zombavam Jesus na cruz, e ele estava suplicando ao Pai, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Um coração que libera o perdão é um coração que consegue preservar a presença de Deus. O coração que libera o perdão é um coração que consegue desfrutar da graça de Deus. O coração que libera o perdão é um coração que consegue viver a Shekinah de Deus. Quando você não libera o perdão, você está se aprisionando. Você está se amarrando. Satanás está se aproveitando. Quando nós não liberamos o perdão, o céu se fecha por nós. A falta de liberação de perdão, a falta de perdoar as pessoas que nos causam mal, que nos perseguem, os nossos inimigos, isso faz com que os ouvidos do Pai se fechem. Priva a graça de Deus na sua e na minha vida. Por essa razão que você nota que muitas das vezes nós oramos, mas cadê as respostas de Deus? Porque o ser humano, ele quer orar, mas ele não quer obedecer os princípios de Deus. Deus, ele tem aliança com a sua palavra, com a palavra dele. Deus tem aliança com a palavra dele. Se você não seguir as fórmulas de Deus, que é a palavra de Deus, não tem como receber os resultados que vêm de Deus. Eu não sei quem te feriu. Eu não sei a gravidade da situação dessa pessoa causou na sua vida. Mas como você é filho e filha de Deus, perdoe. Perdoe sempre. Porque a nossa natureza, nós já temos a vida de Deus. Nós já temos Jesus Cristo em nossos corações. Nós já somos uma nova criatura. Deus agora já havia transformado as nossas vidas. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo em nós. Então nós somos pequenos cristos. Pessoas que amam as pessoas. Seres humanos que amam a humanidade, não importa se ele é meu amigo ou ele é meu inimigo. Enquanto você viver na terra, tenha plena certeza disso, você sempre terás inimigos. Você sempre terá pessoas que vão te perseguir. Mas a grande diferença que nós aprendemos com o nosso mestre, que nós precisamos amar os nossos inimigos. Se você é filho de Deus, se eu sou filho de Deus, se você é filha de Deus, nós precisamos amar os nossos inimigos. Essa é a lei do Senhor. Essa é a palavra do Senhor. Seja como o mar. Seja como o mar. Permita que o seu coração seja um lugar de guardar a presença de Deus, mas não é lugar de guardar mágoas. Permita o seu coração seja um lugar de guardar a palavra de Deus que enriqueça a sua alma, mas que não seja um lugar de guardar conflitos. Satanás se alegra, fica feliz quando eu e você
guardamos conflitos no nosso coração. Ele ganha, ele vence, ele faz festas. Sabe por quê? Porque Jesus diz: quem não perdoa, é difícil nosso Pai Celeste nos perdoar. Meus irmãos, Deus tem muitas surpresas para nossas vidas. Como eu estava ministrando ontem, Deus ele pode enriquecer você, pode enriquecer a mim. Deus pode te exaltar, pode exaltar a mim. Deus pode nos colocar numa posição que os seres humanos não esperavam. Mas muitas das vezes o que impede as bênçãos do Senhor em nossas vidas é exatamente isso. Quando você não consegue liberar o perdão, não espera o fluir do Espírito Santo na tua vida. Não espera as respostas de Deus na sua vida. Não espera viver o sobrenatural de Deus. Deus tem aliança com a palavra dele. Libera o perdão, libera o perdão, libera o perdão todos os dias. Enquanto você viver, libera sempre o perdão. Lembra que eu falei no começo? Não é fácil perdoar, mas com Jesus, com o Espírito Santo, é possível nós liberarmos o perdão. Eu queria terminar a minha reflexão e amanhã nós daremos a continuidade com esse tema, com outro assunto. Eu gostaria de conclamá-la. Quem sabe na sua família tem alguém que não fala com você. Quem sabe o seu pai, a sua mãe não falam com você. Às vezes você está com raiva, com ira do seu pastor, do seu irmão, da sua irmã na fé. Quem sabe o seu passado tem pessoas lá que causaram tanto problema, tanto mal para você. Hoje se coloca na presença do Senhor. Peça para Deus que te concede graça, força para poder liberar o perdão. O Espírito Santo te dará essa graça. O Espírito Santo te dará essa força. Espírito Santo vai trabalhar no seu coração para que você possa liberar o perdão. E depois de você liberar o perdão, você pode esperar grandes coisas da parte de Deus. Mas quando você liberar o perdão verdadeiro que flui do coração. Mesmo a pessoa não aceitar o perdão, mas quando você vomitar tudo, Deus vai contemplar na sua alma. Deus saberá que você já perdoou a pessoa. Você já liberou o perdão. Se você também causou mal nas pessoas, você peça o perdão na pessoa. E se a pessoa não quiser perdoar você, você já cumpriu a sua parte. E você terá grandes recompensas da parte do Senhor. Eu gostaria de orar com você. Pai querido, nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, nós te rendemos graças porque o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração, ao meu espírito, nos ensinando sobre a prática do perdão. Nessa tarde, nós nos colocamos na tua presença e oramos para que o Senhor esteja visitando os nossos corações. Pedimos que o teu Espírito Santo nos dê força, nos dê graça. Se alguém entre nós
Se alguém no nosso meio está nessa realidade, guardando mágoas, tem guardado conflitos no coração dele ou dela, nós oramos que o Senhor trabalhe nesse coração, transforme essa alma, permita que o teu Espírito Santo concede força para poder liberar esse perdão. Senhor, como o Senhor havia ensinado ao Pedro, nós queremos viver nessa prática do perdão. Como um dia nós fomos perdoados, nós também queremos seguir os passos do nosso Mestre Jesus. Perdoar todos os dias. Abençoe todos aqueles que acompanharam essa mensagem. E abençoe todas as famílias que estarão acompanhando essa mensagem. E que a tua graça repouse em nossas vidas, ó Pai. Te agradecemos, porque hoje podemos perdoar, porque um dia nós fomos perdoados. Nós te agradecemos e abençoa a nossa noite, que tenhamos uma noite abençoada na tua presença. No nome do teu Filho Jesus Cristo, que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Jesus abençoe todos. Foi um prazer estar com vocês. Mais um diário das reflexões. Quero contar com vocês amanhã às 10 horas. Nós teremos nossa EBD. Darei a sequência desse estudo. Você que ainda não visitou a minha página no YouTube, por favor, vai lá. Nós estamos precisando de número para poder levar as mensagens até aos confins da terra. Entra no YouTube, Pastor Nunes Patak, se inscreva lá, curte a minha página, compartilha. Se puder compartilhar também essa mensagem com outras famílias, faça isso para que outras pessoas sejam abençoadas na parte do Senhor. Foi um prazer estar com vocês. Um ótimo sábado, que Deus abençoe a nossa noite em Cristo Jesus. Um grande abraço.